Sinta-se cumprimentado, eu sou Dominica Alcione e neste vídeo eu vou explicar passo a passo como é que se faz o cálculo e processamento de salário de forma simples, rápida e prática. O essencial deste vídeo é o cálculo e processamento de salário e com base nesse exercício irei mostrar como é que faz o cálculo do IRPS, que significa Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, e como é que faz o cálculo para as contribuições do INSS e também como é que determina-se o salário líquido. Ainda neste exercício, temos aqui, pedem para nós elaborarmos a folha de salário, fazemos o lançamento no Diário Geral de Processamento de Salário, pagamento de salário, pagamento de IRPS e pagamento de INSS. Temos aqui os salários brutos de 5 trabalhadores. Aqui nós queremos calcular o salário líquido e para nós podermos calcular o salário líquido, nós iremos usar este modelo de folha de salário, onde primeiro temos a primeira coluna de ordem, que vamos nomear por ordem dos trabalhadores, a segunda coluna da descrição, que vamos descrever os nomes dos trabalhadores, a terceira coluna do salário bruto. O salário bruto é o salário que a empresa paga sem nenhum desconto, que aqui nós vamos colocar o salário dos trabalhadores. Depois a quarta coluna temos a coluna do IRPS, que deve ser calculado. A quinta coluna, a quinta coluna temos a coluna do INSS, que deve ser calculado os 3, 4, 7%, e por fim a coluna do salário líquido. Em detalhe, nunca se esqueçamos de escrever, de colocar o nome da nossa empresa. Tem aí em cima essa barra que vem escrito folha de salário da empresa, aí vamos colocar o nome da nossa empresa e o mês em que nós pretendemos fazer o processamento de salário aos nossos trabalhadores. O primeiro passo que será feito agora é de registrar os salários brutos de cada trabalhador e também o número de dependentes, mas o número de dependentes nós vamos ver de acordo com o nosso exercício e vamos passar para uma folha que já vem tudo estruturado. Para podermos preencher a nossa folha de salário, vamos começar por preencher aqui o nosso nome, depois aqui o nosso código e a nossa turma, para quem está na faculdade vai preencher, e de seguida vem escrito folha de salário da empresa. Aqui nós vamos preencher o nome da nossa empresa, conforme o exercício diz, é Docente Maldoso Limitada, e no mês de dezembro, conforme o exercício diz, no mês de dezembro. De seguida aqui temos a ordem e a descrição. Aqui vamos colocar a ordem dos trabalhadores e aqui vamos colocar o nome dos trabalhadores. Primeiro temos o primeiro trabalhador, que é a Joana, temos o segundo, que é o Fernando, o terceiro, que é a Albertina, e o quarto, que é o Pedro, o quinto, por fim, o Marcos. E aqui por baixo colocamos o total. Passamos para a terceira coluna, que é a coluna de salário bruto. Aqui é onde vamos colocar os salários dos nossos trabalhadores que foram dados no exercício, que foram pagos pela empresa. A Joana teve o salário bruto de 40 mil meticais. O Fernando teve o salário bruto de 23 mil meticais. A Albertina teve o salário bruto de 35 mil meticais. O Pedro teve o salário bruto de 10 mil meticais. E o Marcos com 60 mil meticais. Depois de colocarmos os salários brutos dos nossos trabalhadores, o próximo passo é passarmos para a quarta coluna, que é a coluna do IRPS. O que vamos fazer aqui? Nós teremos que calcular, e para calcular nós teremos que ir de acordo com a tabela que eu mencionei, mas não foi mostrada. Então, a tabela é esta, que nós vamos usar de acordo com ela para podermos calcular o nosso IRPS. Já com a minha tabela de retenção, e essa tabela é a tabela que vamos usar para calcular o nosso IRPS. Muito breve vou descrever o que contém nesta tabela que vamos usar para calcular o nosso IRPS. Do nosso lado esquerdo temos a primeira coluna, esta, que determina o limite dos intervalos do salário bruto mensal, que é o valor inferior que está perante ao salário bruto de cada trabalhador. A segunda coluna, temos a coluna do valor do IRPS a reter relativo ao limite inferior do intervalo do salário bruto por número de dependentes. Aqui, o salário bruto vai depender de cada número de dependentes, que são esses acima aqui. A terceira e última coluna é o coeficiente aplicável a cada unidade adicional do limite inferior do salário bruto.
Agora que já sabemos que para calcular o nosso IRPS dependemos da nossa tabela de retenção, que é a tabela mencionada anterior, vamos agora calcular o IRPS do nosso primeiro trabalhador, que é a Joana. Então, para tal, precisamos de uma equação para podermos calcular o IRPS. Para calcularmos o nosso IRPS, vamos precisar de uma máquina, um rascunho e a nossa folha de retenção, que vamos procurar localizar os resultados para podermos ter o nosso IRPS. Então, para começar, vamos começar por calcular o salário bruto do nosso primeiro trabalhador, que é a Joana. Então, a Joana tem 40 mil de salário bruto. Nestes 40 mil de salário bruto, vamos procurar primeiro na primeira tabela dos limites inferiores, procurar o salário inferior a 40 mil meticais. Então, vamos descer, procurar o salário mínimo de 40 mil meticais. Então, chegamos à conclusão que é o 32.750. Então, vamos subtrair por este valor. E agora teremos que achar o resultado do 40 mil por 32.750. Aqui, 40 mil menos 32.750 deu 7.250. Então, 7.250. Aqui, agora vamos multiplicar pelo o coeficiente seguindo a linha do valor mínimo do salário. Então, aqui no coeficiente, nós vamos seguir a linha do 32.750 até a coluna do coeficiente, que dá 0,20. Ele nos indica até esta linha. Então, aqui vamos multiplicar por 0,20. E do mesmo resultado de 700 e 250, vamos multiplicar por 0,20. 7.250 vezes 0,20, que dá 1.450. Então, será 1.450. De seguida, vamos adicionar pelo número de dependentes. A Joana tem um número de dependentes 1. Então, aqui vamos procurar da nossa linha de 32.750, que é o limite dos intervalos, vamos ir até o número de dependentes. Aqui está o número de dependentes número 1. Então, vamos descer até 32.750, que nos indica a 1.725 como resultado deste cálculo. Então, vamos fazer 1.725. Adicionamos por esse valor. Então, aqui 5, 7, 7, 11 vai 1, 2, 3, que deu 3.175, perdão. Então, esse é o IRPS do valor da Joana. Então, vamos recorrer à nossa tabela de folha de salário e colocamos na coluna do IRPS este valor. Agora que sabemos que o valor do IRPS que foi retido através do salário da Joana foi 3.175, vamos colocar ao lado do salário bruto da Joana, que é na mesma linha do IRPS, do salário bruto, que é 3.175. De seguida, vamos fazer o mesmo cálculo para o Fernando e a Albertina. Já que a maneira de calcular é a mesma para os outros, então aqui já podem ver que para o Fernando e a Albertina já estão calculados. E como resultados do IRPS, para o Fernando obtivemos o valor 312,5 e para a Albertina obtivemos 2.225 meticais. Isso é para o valor do IRPS. Então, sendo assim, vamos colocar os valores do IRPS do Fernando e da Albertina. Que o do Fernando é de 312,5 e o da Albertina é de 2.225.
225 meticais. Bom, para o caso do Pedro é diferente. O nosso trabalhador Pedro diz que tem um salário bruto de 10.000 meticais e 4 dependentes. Para vermos se o Pedro tem algum salário que desconta do RPS, vamos poder ver através dessa tabela. Então, o Pedro tem um salário de 10.000 meticais. Olhamos para esta coluna que diz limite dos intervalos de salário bruto mensal, que é o salário inferior ao salário bruto do Pedro. Pedro tem um salário bruto de 10.000 meticais e com 4 dependentes. Então, vamos recorrer a esta tabela, esta coluna, primeira coluna que diz o limite dos intervalos de salário bruto mensal. Aqui diz que Pedro tinha um salário bruto de 10.000. Então, nós vamos procurar o limite inferior de 10.000. Mas estamos a ver aqui que o primeiro valor é de 20.249,99 centavos. O que quer dizer que Pedro não desconta de nenhum salário de IRPS a descontar, mesmo tendo 4 dependentes ou mais. Então, Pedro tem 10.000, então ele não desconta de nada, porque o salário mínimo é de 20.249,99 centavos. Então, Pedro não desconta nada. O IRPS dele é zero, não desconta nada. E por último dos trabalhadores é o Marco. Então, vamos fazer o cálculo. O Marcos tinha um salário bruto de 160.000 meticais, que vamos subtrair pelo limite do intervalo de 160.000, que é o salário bruto. Então, vamos recorrer a essa tabela que nos mostra que o limite inferior do salário de 160.000 é de 144.750 em diante. Então, vamos subtrair por esse valor. Usando a máquina para calcular, teremos o resultado de 15.250 meticais. De seguida, vamos multiplicar pelo coeficiente aplicável. Então, vamos indo desta linha até a coluna do coeficiente e procuramos o coeficiente que se enquadra ao limite deste intervalo, que é 0,32. Então, 0,32, vamos multiplicar. Calculando, vai nos dar o valor de 4.880 meticais. E vamos adicionar pelo número de dependentes. Diz que o Marcos tinha um número de dependentes 1. Então, vamos aqui desta linha até a coluna do número de dependentes, que é a segunda coluna, e encontramos o número 1, que é o número de dependentes do Marcos. Então, o valor que vamos adicionar é este, 28.325. Então, será 28.325. E agora vamos calcular o IRPS que vamos ter do Marcos, que calculando dá 33.205 meticais. Vamos preencher agora com os valores do IRPS do Pedro e do Marcos. Do Pedro que foi de 0 e do Marcos que foi 33.205 meticais. Agora passamos para a quarta coluna, que é a coluna do INSS, onde vamos calcular 3% do salário bruto, 4% do salário bruto de cada trabalhador e 7% de cada salário bruto de cada trabalhador. Vamos agora calcular a percentagem do salário bruto da Joana. Vamos na coluna 3%. Então, faremos da seguinte maneira. Pegamos o 40.000, que é o salário bruto da Joana, multiplicamos pela percentagem, que é 0,03, e 40% de 3% do salário bruto da Joana é 1.200 meticais. Em seguida, partimos para o 4%, faremos o mesmo, só a percentagem que muda. 40.000 vezes 0,04, que vai dar 1.600. Em
seguida, calcularemos os 7%. 40.000 vezes 0,07, que vai dar 2.800 meticais. E assim faremos para os outros trabalhadores. Calculamos o INSS e agora vamos calcular o salário líquido de cada trabalhador. O salário líquido da Joana será igual a 40.000 mais o valor de 4% do INSS, que é 1.600, subtraímos pelo IRPS, que é 3.175, subtraindo ainda pelo INSS de 7%, que é 2.800, dando como resultado 35.625. Então, vamos calcular assim em diante até chegar ao último trabalhador. Já calculamos o salário líquido de cada trabalhador, aqui estão os resultados. Agora vamos calcular o total de cada coluna. Por exemplo, vamos fazer a soma de todos esses valores, colocar aqui, do IRPS aqui, 3, 4, 7, até o salário líquido. Vamos calcular, mas no salário líquido vamos usar uma fórmula que é para nós termos a certeza que o nosso salário líquido está correto. Já calculamos o total das colunas. Agora vamos saber se o nosso salário líquido está correto. Aqui tem o valor do nosso salário líquido. Então, para calcular o salário líquido, vamos fazer o mesmo que usamos para calcular estes valores. Então, podemos usar esta fórmula ou a fórmula de salário líquido igual ao salário bruto menos o IRPS menos 3%, para ver se vai dar o mesmo resultado. Já fizemos o cálculo do salário líquido. Agora vamos para a segunda parte, que é relativa ao lançamento e processamento de salário. E esse processamento é feito no diário geral. Para fazer esse lançamento, nós vamos usar a subconta 622 remunerações dos trabalhadores, onde vamos colocar o valor total do salário bruto dos trabalhadores, que é de 268.000, vamos colocar a débito. Vamos usar a conta 623, encargo sobre remunerações, onde são registrados os pagamentos adicionais pelo empregador, né? Além do salário contratual. E aqui nós vamos usar o INSS de 4%. Então vamos colocar o salário total do 4%, que é 10.720 meticais. 10.720 meticais. A seguir vamos usar a conta 442, o rendimento de trabalho dependente. Aqui nesta conta nós vamos registrar o valor total do RPS. Vamos registrar a crédito o valor total do IRPS, que é 38.917,5. 38.917,5. A seguir, vamos usar a conta 449, contribuições para o INSS, e aqui vamos registrar o valor total de 7%, que são 18.760. Esta conta vamos registrar a crédito também, 18.760. Depois vamos usar a conta 4622, remunerações a pagar aos trabalhadores, onde vamos registrar o salário líquido dos trabalhadores, o saldo total do salário líquido, que é de 221.042,5. Para essa vamos registrar a crédito. 221.042,5. Mas para sabermos se este saldo está correto, sabemos nós que na contabilidade os débitos devem ser iguais ao crédito. Então, para ver se esse exercício está correto, nós vamos calcular esses valores aqui, somando este por este, subtraindo este por este, para ver se vai dar mesmo o resultado que está na folha de salário ou não. Então, para tal, nós vamos poder calcular 268.000 mais 10.720 menos
38.917,5 menos 18.760. Aqui temos o mesmo resultado que temos aqui no fim e é o mesmo resultado que temos na nossa folha de salário. Então quer dizer que o nosso exercício está corretíssimo. O saldo é 221.042 meticais. Sendo assim, o nosso exercício termina desta maneira. E este foi o vídeo sobre o processamento de salário. Espero que tenham compreendido e obrigada pela atenção. Bons estudos.